Senhor nos diz. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que sempre vem ao nosso encontro trazendo orientações, trazendo ensinamentos, trazendo edificação para o nosso dia a dia, da nossa vida espiritual e também da nossa vida como crente e servo teu. Que possamos sempre sair dos cultos com nossas vidas edificadas e abençoadas. Em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, irmãos? Eu quero, baseado nesse versículo, falar sobre o tema orações que Deus não responde. Sempre nós falamos das orações que Deus responde, mas aqui vamos misturar um pouco. Orações que Deus não pode responder. Meus irmãos, Deus vê com que disposição e propósito todos nós chegamos ao templo para orarmos. A oração, por exemplo, pronunciada pelo fariseu aqui, que nós vemos, demonstra o que ele tinha, que era confiança em si mesmo, na sua justiça própria. Ele chegou diante de Deus, em certo sentido, tendo como parâmetro não o sangue de Cristo, não a santidade de Deus, não o caminho que para chegar a Deus era Jesus, mas ele teve como parâmetro a sua justiça própria e o outro que estava no lado dele, o publicano. Ele chegou diante de Deus tendo como parâmetro o outro. Ele dizia: eu não sou como este. Toda oração com orgulho, com justificação, e que venha desprezar o seu próximo, jamais será respondida por Deus. Oração respondida por Deus é aquela oração onde a pessoa adentra na presença do Senhor, em nome de Jesus, com humildade, com arrependimento, com confissão de pecados, e desejo de querer mais de Deus, e desejar ardentemente ser transformado pela graça do Eterno, pela graça do soberano Deus. Jesus conta essa história de 2 homens indo ao templo orar. 2 homens, um fariseu e outro publicano. Aparentemente, irmãos, os 2 eram iguais.
Ambos estavam realizando um ato religioso. Ambos estavam indo ao templo orar. Muito bom. Qualquer um de nós iria elogiar os dois, porque os dois foram ao templo. Qualquer pessoa mal informada valorizaria a atitude desses dois homens da mesma forma, porque os dois foram ao templo, os dois foram conversar com Deus, os dois estavam no templo orando. O quê? Porém, uma pessoa mais informada, sabendo quem eram os dois que ali estavam, os fariseus e publicanos, sem dúvida, as pessoas mais entendidas ali, que estavam também, iriam valorizar o fariseu e desprezariam o publicano. Porque o fariseu era dito como um bom religioso, era membro da seita judaica, zeloso ao extremo pela lei de Moisés e pelo cumprimento não somente da lei, mas das tradições que eles foram incorporando à lei. E o fariseu se orgulhava disso, de ser um estudioso da lei de Moisés e também por acatar os preceitos que foram se incorporando ao longo do tempo na seita judaica. E então qualquer um olhava assim, que olhasse, não, esse é um santo homem. E qualquer um outro mais informado, que ali estava, dizia, realmente Deus vai responder a oração do fariseu, porque aquele outro publicano era também judeu, só que era considerado traidor, porque ele era cobrador de impostos. O publicano sempre era um judeu que recolhia os tributos dos seus compatriotas, dos outros judeus, para entregar ao governo romano. Então era considerado um traidor, era considerado uma escória da sociedade, era desprezado, era rejeitado com todas as letras pelos fariseus. Os fariseus não gostavam nem de olhar para um publicano, porque o publicano era também um judeu que trabalhava para o governo romano, cobrando impostos dos judeus. Então eles tinham, como publicano é traidor. Assim foi o caso de Zaqueu. Publicanos, aqueles que cobravam impostos, judeu que cobrava imposto dos seus irmãos, no caso, para entregar para o governo romano. Então eles não perdoavam. E na mente do fariseu, eles nem podiam chegar ao templo, quanto mais ser ouvido por Deus. Meus queridos, essa história contada por Jesus, essa parábola, traz alguns ensinamentos. Primeiro, nós não podemos julgar, nós não podemos valorizar as pessoas pelas suas posições sociais. Nós não podemos julgar as pessoas pela sua religiosidade, pela sua raça, pelo seu povo, pela sua nação. Não podemos julgar uma pessoa pelos seus títulos acadêmicos ou outros dotes que a pessoa venha a ter. Nós não podemos fazer esse tipo de julgamento pela cor da pele de alguém, pela vida social da pessoa. Não. Deus não olha dessa maneira. São esses julgamentos que muitas vezes os homens fazem, que geram os preconceitos, que geram as guerras entre as raças, entre os povos, entre as nações. Então, como crente, nós não podemos julgar a religiosidade
a comunhão de uma pessoa pelos seus dotes, pelo seu saber, pelos seus títulos acadêmicos, pela sua posição social. Irmãos, orações que Deus não responde. Deus não responde às orações quando a mesma é um discurso retórico para exaltar as suas próprias virtudes. 2 homens entraram no templo. Um entrou para orar, o outro entrou para mostrar o seu ego, para exaltar as suas próprias virtudes. E orar, irmãos, não é proferir frases bonitas e bem articuladas como os fariseus faziam. A oração é uma expressão da alma, do sentimento. A oração é um sentimento que deve brotar do coração. E aquele sentimento que você depende de Deus. A oração não é você querer discursar para Deus, mostrando que você é bonzinho, que você merece ser abençoado. A bem da verdade que o fariseu, ele não orou. Ele fez um discurso eloquente para se autopromover. Ele queria promover as suas virtudes. Perante Deus, quem pode se autopromover diante de Deus? Se Ele é o Criador dos céus e da terra, se Ele conhece o nome de todas as estrelas do universo, enquanto os homens já viveram alguns milhares de anos e ainda apenas descobriram, sabe, algumas coisas, ou até bastante coisa, do nosso Sol, da nossa constelação aqui, mas eles mesmo descobriram que existe não sei quantos milhões de outros sóis, outros planetas, e tanta coisa que eles não conseguem descobrir, porque é infinito, e Deus conhece uma por uma e chama uma por uma o seu nome. Quem somos nós para querer discursar diante de Deus? Esse fariseu, ele não foi ao templo com a intenção de orar. Isso é muito grave, quando a pessoa chega ao templo, não para orar, não para adorar, não para louvar a Deus. Ele não vai ser atendido. Ele foi ao templo para tocar trombeta, para acariciar o seu próprio ego, para massagear as suas próprias virtudes, e por isso a Bíblia diz que ele não foi ouvido, não foi justificado diante de Deus. O fariseu mostrou o quanto estava distante de Deus, porque ele estava exaltando as suas próprias obras, as suas próprias virtudes, mas ele estava muito longe de Deus. Quanto mais a pessoa acha que mais longe a pessoa está de Deus. Irmãos, o caminho para Deus abençoar-nos é a humildade. É você reconhecer as suas faltas. Nós vemos que na visão do fariseu, Deus tinha múltiplos motivos para abençoar a ele e para responder às suas orações. Porque ele começou a dizer para Deus: Deus, eu não sou como esse, mas eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o meu dízimo até do entro, do cominho, das coisas mais fáceis. Ele dava o dízimo de tudo. Amém? Jesus não estava condenando. Jesus estava condenando a ele querer achar que porque ele era fiel nos detalhes, que Deus tinha obrigação de ajudá-lo. Porque aqui ele estava, então, achando que Deus tinha motivo de responder sua oração. Que Deus tinha que aceitar, porque ele era justo, era merecedor, enquanto os outros, de maneira nenhuma, deveriam ser ouvidos. A bem da verdade que aqui, irmãos, ele não está só criticando ou comparando-se ao fariseu, ou ao publicano. Ou seja, esse fariseu, ele em pé orava dizendo,
Ó Deus, graças dou porque não sou como os demais. Ele não estava julgando só o publicano, depois ele virou publicano, mas ele achava que era melhor do que os demais. Eu sou o cara, eu sou o santo aqui. Irmãos, ele achava que Deus tinha o dever de abençoá-lo. Mas a Bíblia diz que a soberba procede à ruína. A soberba e a verdadeira oração, irmãos, não tem como caminhar junto. Não tem como estar junto. Não tem como habitar no mesmo espaço soberba, altivez de coração e oração. Quando essas duas coisas não podem habitar no mesmo coração, ao mesmo tempo, são coisas muito distintas. Quem é soberbo, não tem como Deus ouvir a sua oração. Não existe nada mais abominável aos olhos do Senhor do que o orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Meus queridos, é impossível orar e ser respondido sem estar trajando as vestes da humildade. Só seremos ouvidos perante Deus se nós estivermos revestidos com a veste da humildade. A oração do fariseu não se dirigia precisamente a Deus. Ele fazia ou pensava que estava orando a Deus. A bem da verdade, ele queria ser visto pelas pessoas ali presentes. Ele queria ser visto pelo plenário ali, que concentravam-se ali. E ele dizia: Senhor, eu não sou como os demais, eu não sou como este. Em outras palavras, nem sei como esse está aí, como que tu deixasse ele entrar aqui no templo. Devia ter matado ele lá na entrada, porque ele não tem santidade para entrar aqui no templo. Irmãos, temos que ter muito cuidado para não sermos apenas religiosos, onde passamos a confiar em nossas posições, em nossos valores, em nossos dotes próprios, em nossas posições e valores que achamos que temos diante de Deus. Tem pessoas que acham que tem muito crédito diante de Deus. Eu até fico um pouco olhando meio atravessado, quando esses pregadores chegam nas suas orações ou pregando, é porque eu tenho crédito diante de Deus. Irmãos, as nossas justiças, a Bíblia diz que é como trapo de imundícia. O crédito que nós temos, ou o caminho que nós temos para chegar a Deus é um só: o sangue de Jesus. Se não for pelo sangue de Cristo, nós não temos crédito nenhum. Nós teríamos o inferno. É o sangue de Jesus que é o nosso crédito, não é a nossa justiça própria, porque a nossa justiça própria, a Bíblia diz que é como trapo de imundícia. Os nossos valores próprios é nada perante Deus. Mas o que nos garante chegar diante do trono da graça, da misericórdia de Deus, é o caminho que Ele abriu. Jesus abriu o caminho, é o sangue de Cristo, é o sangue de Cristo, é o sangue de Cristo, é a tua vida mergulhada no sangue de Cristo, que você terá direito a chegar na presença do Todo-Poderoso. Irmãos, Deus não responde às orações quando a mesma não segue os princípios estabelecidos em sua palavra. Quando a oração não está fundamentada, pautada na palavra de Deus. O fariseu, ele estava cheio de altivez. Isso diante de Deus e diante dos demais e publicanos. Ele orou buscando os holofotes, que para Deus é uma posição indigna. Alguém querer achar que é e desprezando o outro. Qualquer irmão, qualquer crente que desprezar o outro, achando que é melhor do que o outro, já está no caminho errado e não será ouvido por Deus.
O fariseu entrou no templo, irmãos, não para adorar a Deus, mas para enaltecer as suas supostas qualidades. Ele entrou no templo, mas não adorou. Eu espero que ninguém faça isso, irmãos, que você entre no templo para adorar ao Senhor. Não entre no templo para enaltecer as tuas supostas qualidades ou virtudes que você tem. Não, irmãos. O fariseu, ele focou as suas virtudes. O fariseu focou sua oração nos méritos levantados por ele mesmo. A bem da verdade, ele levantou um altar para ele mesmo. Não era um altar de oração para glorificar ao Senhor. As suas palavras foram engenhosamente escolhidas para melhor enfocar as suas virtudes. E ele engenhosamente começou a dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu faço isso, faço aquilo. Engenhosamente ele estava achando as palavras para querer impressionar a Deus. Irmãos, o homem vai conseguir impressionar a Deus? Criador dos céus e da terra e de tudo quanto há? Meus queridos, a intenção desse fariseu era de humilhar quem estava perto e não adorar ao Senhor. Ele orava considerando o melhor de todos os crentes e via os demais como ladrões, injustos e adúlteros. Aí está na palavra de Deus. Aí no versículo 11: porque ele dou graças porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Irmãos, ele estava no templo, mas ele estava indignado. Como pode um publicano entrar no templo? Tem crente assim, irmãos. Tem crente que fica indignado quando vem um desviado, volta para Jesus, chega aqui, já é batizado com o Espírito Santo, já é renovado. Como pode? Tem crente que fica indignado porque a pessoa aceita Jesus, dali 3, 4, 5 meses se batiza, daqui a pouco já está tendo atividade na igreja, já está cantando, já está até testemunhando. Ele fica indignado. Eu estou tantos anos aqui. Irmãos, Deus não olha o número da nossa carteirinha de membro. Deus não olha o nosso tempo de crente. É claro que isso tem valor, mas eu não olho isso. Quanto mais tempo de crente, mais você deve semear para ser galardoado também. Mas a graça de Deus é sobre todos. E Deus é soberano. E nós não podemos discutir com Deus porque Ele chama um e o outro não, porque Ele faz isso com aquilo e com o outro não. Deus é Deus, irmãos. O barro vai questionar com o oleiro? A Bíblia assim fala, né? Ele orava, irmãos, então considerando-se o melhor. O fariseu foi ao templo para orar, mas não orou. Ele foi ao templo para orar, mas não orou, porque ele só efetuou um discurso das suas supostas virtudes. Irmãos, como é terrível quando uma pessoa vai ao templo para orar e não ora. Fica cuidando dos outros e se comparando com o outro. Ah, eu sou melhor do que esse. Ah, eu sou melhor do que aquele. Ah, não sou, eu não faço isso, eu não ando desse jeito. Irmãos, você já maculou a tua oração se você começar a fazer comparação com quem entra no templo e quem sai do templo. O fariseu entrou no santuário, irmãos, mas não entrou no santo dos santos. Ele entrou no templo, mas não entrou na presença de Deus.
Muitos entram no templo, é muito bom, mas você não pode só entrar no templo, você tem que entrar na presença de Deus. Na presença de Deus, na presença de Deus, e que você nessa noite possa estar na presença de Deus, na presença do Altíssimo. O Altíssimo está aqui, aleluia, aleluia. Irmãos, esse fariseu entrou no templo, mas sem amor no coração pelo próximo, e por isso mesmo Deus o rejeitou, porque ele não tinha amor nem para com Deus, a bem da verdade. O sentimento desse fariseu, ele entrou no templo para acusar, e qualquer um que entra no templo para ficar acusando, vai ser rejeitado, porque quem é o acusador é Satanás, desde o princípio. É o DNA do inimigo, o DNA de Satanás é ficar acusando os outros. E qualquer um que entra no templo para ficar acusando o outro, está pegando como exemplo a Satanás, que é o acusador. Você não foi chamado para acusar, você foi chamado para abençoar. O sentimento do fariseu era de acusação contra, principalmente, o publicano. Ele acusou todos, né? Eu não sou como aqueles, então são todos roubadores, adúlteros, não sei o quê, mas ele se virou mais precisamente para o publicano. Então, irmãos, o fariseu passou a fazer o papel do inimigo das nossas almas, que é um papel de acusação. Nunca entre no templo, irmãos, para acusar, mas entra no templo para abençoar as pessoas e ser abençoado por Deus. Irmãos, oração que Deus não responde. Se a mesma não for fundamentada na palavra, na misericórdia, no amor divino, Deus não vai responder. O fariseu orava para exaltar a si mesmo. Ele não orava para ser quebrantado. Ele não orava para Deus quebrantá-lo, para Deus moê-lo, para Deus tirar as escórias, para Deus tirar as tortuosidades da sua alma. Não, não, não. Ele orava para exaltar a si mesmo. Eu não sou como os outros. Não, nunca chegue ao templo e faça esse tipo de oração. O fariseu entrou no templo, a bem da verdade, irmão, cheio de orgulho. E ele entrou cheio de orgulho e saiu vazio de tudo que era de Deus. A Bíblia diz que ele não foi justificado, quer dizer, não foi ouvido. Saiu vazio de Deus. É triste, irmãos, quando alguém entra no templo e sai vazio de Deus. Você veio ao templo e você precisa sair daqui cheio da presença de Deus, com a motivação a mais para ser fiel, para ser crente. Irmãos, Deus não responde às orações quando o coração está cheio de vaidade, quando o coração está cheio de rancor, quando o coração está cheio de inveja, quando o coração está cheio de indiferença para com o seu próximo e ódio de outras pessoas. Deus não responde essa oração. Deus nunca vai responder orações onde o indivíduo não está disposto a perdoar, porque toda oração está atrelada ao perdão que nós damos para a pessoa, porque na oração do Pai Nosso já vem atrelado isso, quando nós oramos: Deus, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Quem não sabe perdoar o seu irmão, quem não sabe perdoar o seu próximo, quem não sabe perdoar, não vai ser perdoado por Deus, e Deus não ouve a oração de quem não está disposto a perdoar. Irmãos, é mais sério do que você pensa isso. Tem crentes, anos de crentes, e nunca são abençoados, porque não conseguem perdoar uma causa que até ele tenha razão, tem toda a razão, mas você precisa perdoar. Deus não responde oração, irmãos, em que a pessoa não está comprometida
a aceitar mudanças, quando a pessoa não está comprometida a deixar o Espírito Santo transformar a sua vida, quando a pessoa não permite Deus trabalhar no seu ego, na sua vida pessoal, na sua vida como cristão, se você não deixar Deus trabalhar, você nunca sairá de um templo justificado ou as suas orações respondidas. Orações não são respondidas quando as pessoas acreditam que Deus é obrigado a trazer as respostas, que Deus tem que responder. Ele sempre vai responder, mas não muitas vezes do jeito que você quer, da maneira que você quer. Há pessoas tem pessoas também que não acreditam mais nas suas orações, nem na sua própria oração. Se a tua oração, é claro, estiver cheia de vaidade, é claro que se você tiver o entendimento que Deus não vai responder, você até é inteligente. Mas tem pessoas que até têm humildade, mas acham que Deus não vai responder às suas orações, porque não merece. Irmãos, acredite na tua oração. Se você tem humildade, como aquele publicano, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Acredite na tua oração, Deus vai responder. Quando as pessoas chegam com humildade, com simplicidade, com o coração aberto, com o coração contrito na presença do Senhor, Deus responde, Deus responde, Deus responde. Deus está aqui para responder às tuas orações. Deus não responde orações enquanto não houver confissões de pecado, irmãos. Porque a Bíblia diz que aquele publicano saiu respondido, saiu justificado, porque ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ele fez confissão. Deus não responde oração quando não há confissão. Nas tuas orações, você precisa confessar as tuas misérias, as tuas faltas, os teus erros. E aí você vai ver que Deus vai responder. Deus não responde oração sem que haja humildade, onde não há pureza, onde a pessoa não tem humildade para chegar na presença de Deus, mas quer chegar na presença de Deus dizendo que Deus é obrigado. Não, irmãos, nem tudo que o teu filho pede você pode dar. E se você der tudo o que o teu filho pede, se você der para ele, o teu filho daqui a pouco vai ser um marginal. Se tudo que o teu filho pede você dá para ele, ele vai se matar. Porque tem coisas que nossos filhos pedem que nós não podemos dar. Quantas coisas filhos vão pedindo e você vai dizendo não. E algumas você até explica, outras você apenas diz não. Já pensou se tudo que nós pedimos Deus viesse dar? Deus conhece hoje ou amanhã. Tem coisa que Ele não dá, porque se Ele der hoje para você, você vai até se desviar. Quantas pessoas recebem bênção de Deus e depois nunca mais voltam para a igreja, né? Irmãos, Deus não responde oração se não houver o verdadeiro clamor. Quando não há a sinceridade da alma, quando não há o verdadeiro clamor, quando você não chega diante de Deus com humildade, clamando o sentimento da tua alma, da tua necessidade, você não vai ser respondido. Irmãos, Deus não responde orações quando não tem agradecimento. Se você não agradecer, não saber ser grato a Deus por cada dia, por cada momento que Deus te concede, você não vai ser ouvido por Deus. Foi falado aqui um dos maiores pecados, o pecado da ingratidão. Quando a pessoa não sabe ser grato. Irmãos, por isso que o crente, ele já se acorda de manhã cedo, você não pode fazer longas orações, mas pelo menos ele diz: Senhor, eu te agradeço por mais um dia. Quantos que não conseguem amanhecer?
E quantos que amanhecem, mas passaram uma noite de dor, uma noite atribulada, uma noite de insônia, uma noite terrível, e você conseguiu dormir? Levante agradecendo ao Senhor. E algumas vezes que, quem sabe, você não consegue conciliar o sono, não fique se virando de um lado para o outro. Vá orar. Dobre o joelho e vá orar. Ah, mas eu tenho problema no joelho. Sentado ou caminhando dentro de casa, vai orar, irmãos. Você vai ver que o sono vai vir depois. Mas ore, porque muitas vezes você perde o sono, porque Deus está despertando para você orar. Orar pela igreja, orar pelos pastores, orar pela obra de Deus, orar pela tua família, orar pelos teus filhos, orar. Ore, chegue a Deus clamando, e chegue a Deus também com gratidão, agradecendo, e então as suas orações vão ser ouvidas. Deus não responde oração, irmãos, que não tiver o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração. Aquele fariseu chegou ali, não tinha gratidão, ele não agradeceu, não tinha louvor, não tinha adoração, só tinha justificação própria. Eu faço isso, faço aquilo e faço isso. Eu não sou como os demais. Irmãos, Deus não responde a oração que não tem adoração, que não tem louvor, que não tem agradecimento. Que tipo de oração? É muito forte, pastor, mas eu vou perguntar. Que tipo de oração você veio fazer hoje aqui no templo? Que tipo de oração você faz quando vem ao templo? Não tente justificar, irmãos. Não tente. Como está o teu coração diante do Senhor, meu querido? Quebrantado, humilde, ou tentando dar justificação para Deus? Porque o ser humano, nós temos tendência a querer justificar perante as pessoas, e não só perante as pessoas, perante Deus também. Eu tinha um obreiro que eu disse: pare com isso, camarada. Sempre que eu venho tentar te corrigir, sempre que eu venho falar alguma coisa contigo, você quer justificar. Você fica dando desculpa. Assuma que você errou. Assuma que você não está fazendo as coisas corretas. Pare de justificar-se, cara. Sempre você tem uma desculpa. Nunca você diz: não, realmente eu preciso mudar, eu preciso rever meus conceitos nessas questões. E tem gente que faz isso com Deus, irmãos. Chega diante de Deus sempre justificando. Senhor, eu não pude ainda fazer isso, não pude fazer aquilo, eu não consegui ler a Bíblia ainda toda, já estou 20, 30 anos na igreja, mas não deu para ler ainda, eu não consigo orar nem 5 minutos por dia, eu não consigo dar meu dízimo, eu não consigo. Irmão, pare de justificar. Pare. Você quer ser justificado? Faça igual aquele publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu preciso da tua misericórdia. O que nós precisamos é da misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, irmãos. E a misericórdia do Senhor, ela vai de geração em geração, e atravessou os séculos, atravessou os milênios, e chegou até a mim e a você, e nós estamos aqui, pela misericórdia do Senhor, aleluia. Irmãos, toda oração só será respondida se for fundamentada em Deus, na misericórdia, na palavra do Senhor. Como você vai sair do templo nessa noite? A Bíblia diz que os dois estavam no templo. A Bíblia diz que os dois oraram. Mas orações bem opostas, bem diferentes. E também o resultado foi diferente. Porque a Bíblia diz que um saiu justificado, com sua oração respondida, saiu abençoado. E o outro não. Não é só como você entra no templo, é como você sai do templo. Um entrou cheio de altivez e saiu da mesma maneira que entrou,
e não foi justificado. Então saiu o pior, porque veio ao templo e não foi ouvido. Mais um chegou arrebentado. Um chegou no templo em pedaços, chegou em cacos, mas saiu abençoado, saiu justificado, saiu alegre, saiu com a vitória. Aleluia. Irmãos, em seu momento íntimo com o Senhor, na sua intimidade com Deus, na sua vida com o Senhor, suas orações são parecidas com a do fariseu ou do publicano? Quando você está falando com Deus, nas tuas orações, a tua oração está parecendo com a oração do fariseu ou do publicano? É você que vai responder para você, meu irmão. Que você possa voltar para casa nesta noite, abençoado, justificado, aceito por Deus. Ou nós vamos sair justificado e abençoado, ou condenado, porque aquele fariseu saiu condenado. Irmãos, somente com nossos corações contritos e confiando nos méritos do Calvário, nos méritos de Cristo no Calvário, então sim, nós teremos ousadia e privilégio de nos achegarmos a Deus e recebermos uma vida plena, que Deus graciosamente nos concede, não pelos nossos méritos, mas pela sua misericórdia e pelos méritos de Cristo, que Ele conquistou no Calvário para abençoar você. Nós saímos abençoados, não pelos nossos méritos, mas saímos pelos méritos de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Eu termino. Vem comigo, irmãos. Olhe 2 homens entrando no templo. Quem sabe os olhos do povo se volta para aqueles 2. Um orando e dizia: Senhor, eu não sou como essa multidão que está aí. Eu não sou também como esse publicano. E outro batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sei que eu nem merecia estar aqui. Eu sei que pelos meus pecados eu nem podia entrar aqui. Mas eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso. Eu sou pecador. Eu preciso. Irmãos, Deus contou essa história para trazer lições profundas para nós. Porque Deus não responde oração se tiver altivez e soberba em nosso coração. Mas se nós revestirmos de humildade, vamos sair justificados, vamos sair abençoados, vamos sair ricamente favorável à misericórdia de Deus sendo derramada em nossas vidas. Amém? Ficamos em pé nesse momento. Você pode passar alguns momentos em oração? Não como aquele fariseu. Você pode passar uns 10 minutos dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia da firma onde eu trabalho, do meu emprego. Peça misericórdia, irmãos. E Deus vai abençoar. E Deus vai abençoar. Vamos passar uns 10 minutos orando, vamos? Se você não pode dobrar o joelho, sentado mesmo, mas eu quero que você ore. Ore, irmãos. Porque aquele publicano, ele foi ouvido, ele estava orando em pé, irmãos. Deus responde de joelhos, sentado, em pé, caminhando. O importante é você se quebrantar na presença do Senhor. Aleluia, aleluia.